Aquilo que nos leva a tomar esta decisão resulta de um conjunto de factos. Nós, desde 2018, primeiro na Cimeira de Sintra, em que as coisas pareciam bem encaminhadas, em que se conseguiu a base de uma boa descentralização nos transportes públicos, desde essa altura que nós tínhamos expectativas diferentes. Para que fique claro, o Porto, como a esmagadora maioria dos municípios portugueses, é a favor de uma efetiva descentralização. Quais eram as regras que para nós eram fundamentais? Haver uma delegação de competências efetiva, ou seja, ficarmos com a capacidade de tomar decisões que interessam aos nossos cidadãos e, ao mesmo tempo, que essa descentralização fosse acompanhada do envelope financeiro respectivo. Aquilo que aconteceu foi que, no seguimento da Cimeira de Sintra, que juntou as duas áreas metropolitanas, em com um grande consenso também com o Governo, houve uma reunião, como toda a gente sabe, entre a Associação Nacional de Municípios, o Governo e, na altura, também o PSD, e as bases que tinham sido definidas em Sintra foram desvirtuadas. E aquilo que aconteceu foi entrou-se num processo que foi feito aos safanões. Recordo que nós, 2 anos depois, tivemos aqui a declaração do Rivoli, em que juntamos um número enorme de presidentes de Câmara, alguns dos quais apareceram na fotografia e depois se arrependeram, por razões certamente do foro partidário, e nós desde aí temos vindo a chamar a atenção, quer da Associação Nacional de Municípios diretamente, como sabem, comunicações com o anterior Presidente Manuel Machado, quer também junto e através das áreas metropolitanas, temos vindo a chamar a atenção para aquilo que parece ser uma vertigem. Uma vertigem porquê? O trabalho não foi bem feito, não foram feitos os levantamentos necessários, tem vindo algumas coisas a ser adiadas sine die, outras depois têm um prazo. A verdade é que nós continuamos a ter um processo de descentralização em que não nos passam competências, passam-nos tarefas, em que as verbas envolvidas não cobrem minimamente aquilo que é a despesa que vai passar para os municípios. Isto é altamente gravoso. E porquê? Porque se nós pegarmos naquilo que são as verbas que hoje temos e passarmos a alocar à descentralização por despesa não coberta, temos que deixar de fazer aquilo que os cidadãos esperam de nós. Naturalmente, teve vários desenvolvimentos mais recentes, a carta que eu escrevi com o Dr. Carlos Moedas ao Sr. Primeiro-Ministro, em que propunhamos, no fundo, que isto fosse adiado até o início do ano escolar na questão da educação e que fosse nomeada uma comissão independente. Nós próprios fizemos isso ao encarregarmos a Universidade do Minho de fazer um trabalho que fez o levantamento para perceber se nós tínhamos razão ou não. Nós não tivemos resposta a essa carta e também não vimos da parte da Associação Nacional de Municípios qualquer empenho nessa matéria. Depois, há 15 dias atrás, também foi público, a Sra. Ministra Ana Abrunhosa deu-me nota que viria ao Porto nos próximos dias com o Sr. Ministro da Educação, João Costa, para falar connosco sobre esta matéria. Até hoje não tivemos mais notícias. Finalmente tivemos uma reunião entre a área metropolitana do Porto e a Associação Nacional de Municípios, em que esteve presente a doutora Luísa Salgueiro, a Presidente, pessoa que, aliás, não tem grande responsabilidade nesta matéria, note-se, porque ela acaba praticamente de chegar, e em que nós fomos surpreendidos, decorreu aqui na área metropolitana, eu estive presente, questionamos algumas das matérias, e o Sr. Rui Soalheiro, que é Secretário-Geral da Associação, disse que aquilo tinha sido combinado para a Associação Nacional de Municípios e disse mais ou menos isto: olha, agora é lei, o senhor tem é que cumprir. Nós, como sabem, apresentamos uma providência cautelar, que não teve efeitos suspensivos, e nós sabíamos que não ia ter, mas está a ser avaliada, e o Governo respondeu a essa providência cautelar. E o que é que diz o Governo nessa resposta? Diz o seguinte: o valor a transferir para os municípios, nomeadamente os 20 mil euros por escola para manutenção, foi acordado com a Associação Nacional de Municípios. Ou seja, foi feito um negócio com a Associação Nacional de Municípios nas nossas costas. O que é que eu pretendo? Eu pretendo que, numa fase em que, por um lado, ainda há hipótese de rever a questão da educação, em que nós, até ao fim do ano, vamos ter a questão da coesão social e vamos ter a questão da saúde, eu quero ter a possibilidade de negociar diretamente com o Governo. Eu não passo um cheque em branco à Associação Nacional de Municípios, que, a meu ver, não nos tem representado devidamente. Acredito que a doutora Luísa Salgueiro estará a fazer o melhor que pode, mas aquilo que eu quero dizer claramente é assim: o município do Porto, eu apenas represento o município do Porto, não represento mais ninguém, eu não passo, neste momento, não me sinto em condições de passar um cheque em branco à Associação Nacional de Municípios para negociar aquilo que ainda podemos negociar. Aquilo que aconteceu, repito, na educação, e neste momento já é muito difícil de mudar, não pode acontecer na coesão social e na saúde. Só na coesão social, isto representa um acréscimo de despesa não coberta para o município do Porto de 7 milhões de euros. O município do Porto tem um orçamento limitado e, portanto, nós não podemos deixar de chamar a atenção ao Governo que
Uma coisa é aquilo que a Associação Nacional de Municípios negocia, outra coisa é aquilo que nós pretendemos. E depois há questões que me preocupam e que devia chamar a atenção de Vossas Excelências, que é assim, eu ouvi a senhora Presidente da Câmara de Portimão muito preocupada hoje com a posição do Presidente da Câmara do Porto. Eu não estou nada preocupado com a posição da Presidente da Câmara de Portimão, tem os seus problemas, mas dizer que depois de ter reclamado relativamente à educação, que entretanto o Governo já lhe deu mais algum dinheiro. Então eu pergunto assim, mas é por ser do Partido Socialista? É essa a razão? Vamos negociar isto à peça? Comigo não contem, eu acho que é preciso, de facto, haver uma negociação séria que acautela a posição dos municípios. Portanto, foi o Governo que não quis ouvir aquilo que nós e o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa escrevemos e que outros Presidentes de Câmara tentaram também. O que eu não vi foi a Associação Nacional de Municípios, já tinha, entretanto, uma direção eleita, tomar uma posição muito firme sobre o assunto. Não vi. Pode ter sido feito nos bastidores. Eu não tive conhecimento.